Lucas capítulo 13, vamos ler do 1 ao 9. A nossa conversa que continua nessa tarde sobre as palavras de Jesus. Enquanto você abre a Bíblia ou liga o aplicativo, depende da tecnologia, ou acompanha no telão, nós vamos orar pedindo que Deus nos dê graça aqui nessa conversa. Nosso Senhor, colocamos a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa conversa que teremos agora. Queremos que ela nos esclareça coisas importantes. Me ajuda, me dá graça e me capacita, eu te peço, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos todas essas coisas. E que a Tua palavra encontre lugar em nós. Que a Tua palavra repouse dentro de nós, nos transformando, nos alertando, nos estimulando, fazendo aquilo que ela é capaz de fazer. Que tudo isso aconteça nessa noite, é claro, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, queridos. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em uma vinha. Foi procurar fruto e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Muito bem. Nós continuamos conversando sobre as palavras de Jesus. Jesus está fazendo uma viagem entre a Galileia, ao norte de Israel, e Jerusalém, ao sul de Israel. Lugar onde ele está indo para começar o seu martírio e a sua morte e ressurreição que acontecem ali em Jerusalém. No meio desse caminho, Jesus tem ao seu redor o povo, judeus e samaritanos que estavam ali, acompanhavam Jesus, e que faziam isso por conta dos milagres, faziam isso por conta de Jesus trazer àquelas pessoas uma palavra que elas nunca tinham ouvido, algo muito profundo mesmo. Jesus tinha junto consigo os seus discípulos, que estavam ali atentos, e Jesus falava frequentemente a eles, e também os fariseus, porque a fama de Jesus já tinha se espalhado. Os fariseus faziam parte de um partido político que misturava religião e política. Essa era a característica do partido dos fariseus. Eles intermediavam a relação de Israel com Roma. Lembre-se que nesse momento Israel está debaixo do Império Romano. Roma manda em Israel. Os romanos têm que pagar impostos a Roma. Aliás, os judeus têm que pagar impostos a Roma. E esse é o cenário dessas conversas que nós temos analisado aqui frequentemente. Jesus já falou sobre ganância com eles, Jesus já falou sobre uma série de coisas, e de repente, no meio dessa conversa, que é inclusive longa, você pode encontrar nos outros capítulos do livro de Lucas, Jesus é interpelado por um homem que traz uma notícia da seguinte situação para Jesus. Se Jesus já sabia que Pilatos havia matado alguns galileus e misturado o sangue deles com o sangue da oferta, do sacrifício que eles haviam feito, e isso, é claro, deve ter acontecido em Jerusalém.
Essa é uma notícia interessante. Os galileus, elas eram, por natureza, rebeldes ao Império Romano. Havia um foco de rebeldia na Galileia, no norte de Israel, contra o Império Romano. E Roma era muito decidida nesses aspectos. Aliás, Pilatos, que é o prefeito de Roma, dentro ali da Judéia, ele era conhecido pela sua violência. Então, muito provavelmente, é o que os historiadores dizem, é que um grupo de galileus desceu do norte, foi até Jerusalém para entregar o seu sacrifício, algo normal no cotidiano judeu, matar animais para que o pecado lhe fosse perdoado. Talvez Pilatos tenha feito uma armadilha para aqueles homens, e durante o processo em que eles estavam ali matando os animais, os guardas de Pilatos talvez tenham matado aqueles homens. Por isso a frase é forte, que Pilatos matou aqueles homens e misturou o sangue deles ao sangue do sacrifício que eles estavam fazendo. Era algo forte que Jesus estava ouvindo. E o que é que aqueles homens queriam dizer com isso? Essa é a questão desse texto, desses duas partes que nós temos aqui na Bíblia, duas perícopes, como a gente diz. Há uma ideia nessa conversa toda que nós precisamos entender. Esses homens estavam querendo dizer que aqueles galileus mortos por Pilatos haviam morrido porque estavam em pecado, porque eles estavam se rebelando contra Roma. Portanto, o peso do pecado individual deles os atingiu forte. Era isso que eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo que o sofrimento vem do pecado individual. Quando a pessoa sofre, é porque ela está em pecado, é isso que eles queriam dizer. E Jesus, ele mostra que a intenção desses homens é essa, quando ele responde a pergunta deles com outra pergunta. Olha só o que Jesus respondeu no versículo 2. Vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? A pergunta de Jesus dá a entender qual era a intenção dos fariseus. Eles estavam acusando aqueles galileus de pecadores. E Jesus deixa claro uma coisa: não. Essa é a resposta de Jesus: não. Olha o que diz o versículo 3. Eu lhes digo que não. Eles não sofreram porque eram pecadores. Mas Jesus complementa a frase e diz: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Forte essa frase de Jesus, mas não para por aí. Na continuidade, Jesus levanta uma outra história parecida com a primeira história, uma história de sofrimento, uma história de dor. Ele se lembra do fato de 18 judeus, agora não galileus, judeus, terem morrido ao estarem construindo uma torre do complexo que existia dentro ali de Jerusalém, chamado Siloé. Nas proximidades ali da cidade, havia um complexo chamado Siloé, com tanque, com outras coisas, e eles foram construir uma torre. E Jesus, ele diz isso: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus pega um outro exemplo de sofrimento e traz para o mesmo contexto da primeira situação. Vocês acham que esses homens que morreram, porque caiu sobre eles uma torre que eles estavam construindo, eram mais culpados do que os outros? E ele mesmo responde: digo a vocês que não. E mais uma vez ele diz: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus começa então a desvendar uma situação muito comum na cultura judaica, na cultura da época, que era uma ideia comum que aquelas pessoas tinham, de que todo o sofrimento era causado pelo pecado individual das pessoas. Quando fulano sofria, é porque ele estava em pecado. Puxa vida, se aqueles galileus morreram pelas mãos de Pilatos, é porque eles eram rebeldes. Veio sobre eles o peso do pecado deles e eles morreram. Jesus lembra aqueles judeus: se a torre caiu sobre eles, é porque eles estavam em pecado. E Jesus desmistifica isso claramente, objetivamente.
Não, digo a vocês que não. Jesus então começa a ir por um caminho interessante, mostrando que os problemas, as perdas, as catástrofes naturais, ou qualquer tipo de coisas como essa, fazem parte da vida do homem e atingem qualquer pessoa, independente do estilo de vida que a pessoa leva, independente do fato da pessoa ser uma pecadora assumida ou uma santarrona dentro da sua condição religiosa. Isso não muda nada, porque na verdade Jesus está dizendo que todos nós estamos debaixo da ação do pecado. O pecado está em nós, o pecado está na nossa vida, somos e carregamos isso e não conseguimos nos desfazer disso de maneira nenhuma, a não ser através daquilo que ele mesmo diz que é o arrependimento. Jesus então começa a ensinar aquelas pessoas que precisavam aprender que o pecado era um instrumento de morte na vida delas e que as atingia a todos, tanto os galileus que morreram, quanto os judeus que morreram, quanto eles que estavam ali na frente de Jesus, eram marcados pelo pecado. Havia na cabeça daquele povo uma ideia retributiva. A gente chama isso de teologia retributiva. Estava na mente daquelas pessoas. Os que morreram, eles morreram porque pecaram e receberam a retribuição dos seus pecados. Logo, se nós não morremos, nós não estamos em pecado. Essa era a ideia dos judeus discutindo ali com Jesus. Uma ideia interessante porque ela é frequente em nós. Ela faz parte da nossa vida. Porque nós temos a tendência de acharmos que somos melhores do que as pessoas. Nós sempre nos colocamos num patamar acima dos outros. Pense comigo, nós somos crentes, cristãos, evangélicos, seja lá qual o nome que você quiser dar, mas nós somos boas pessoas. Pense comigo, nós vamos à igreja algumas vezes por semana, nós somos honestos nas nossas atitudes, nós damos comida aos pobres durante a semana, a gente faz um projeto, terça-feira é incrível, nós somos bons demais, cesta básica, a gente distribui roupa, a gente faz o bem, portanto isso nos avaliza, isso nos diferencia, nós somos melhores, olha só como nós somos bons, e Jesus desmonta todo esse processo, todo esse conceito, porque nós muitas vezes achamos que o mal só acontece para quem é mal. Para nós só vai acontecer o que é bom. Para nós tudo vai dar certo porque nós somos pessoas boas. E nós assumimos isso meio sem pensar, meio sem entender as coisas e pensarmos nas coisas. O crente tem uma mania. Quando alguém está sofrendo que não faz parte da igreja, a gente chama essa pessoa de ímpio. Quando o ímpio está sofrendo, é a mão de Deus, está vendo? Eu falei, pecador, a mão de Deus está sobre ele. E quando o crente sofre, o que é? É a prova de Deus para o crente ficar melhor. Não é interessante isso? Por que nós fazemos essa distinção? E é uma loucura porque a gente não pensa. Tem muito crente que é crente, aquele com letra maiúscula, gente séria, que ama a Deus, e quando você olha para a vida da pessoa, dá uma dó, porque a pessoa sofre pra caramba, não tem direito onde morar, não tem direito o que comer, às vezes a enfermidade está na casa da pessoa, é uma coisa que a gente não entende, e às vezes nós olhamos para um cara que é abominável, uma pessoa que não ama a Deus, que só ama dinheiro, que só ama, sabe, não quer nem saber de Deus, de nada, e a vida dele é boa, a vida dele é legal, parece o Salmo 73, o salmista fala isso lá no Salmo 73, que ele ama a Deus e que Deus tem sido bom com Israel, mas quando ele olha para o ímpio, dá um negócio nele, porque o ímpio está prosperando, e a gente não para pensar que nesse aspecto, irmão, não tem diferença. Nós sofremos
e somos felizes. E as pessoas que não conhecem Deus sofrem e são felizes em muitos aspectos também. Eu não me refiro, é claro, a tudo aquilo que o Evangelho nos proporciona, como a paz que excede todo entendimento, como coisas além da vida natural que a gente leva. Mas se nós colocarmos a nossa vida em pé de igualdade com as pessoas, nós vamos perceber que o que Jesus está dizendo é uma grande verdade. O bem está do lado de lá, e muitas vezes o mal está do lado de cá, e a gente sofre, passa dificuldades. Porque fazemos o bem, nós também adotamos uma postura de que aquele bem que nós fazemos nos justifica. Olha como eu sou bom, olha como eu sou uma pessoa diferente, olha como eu sou uma pessoa interessante. Tipo o Lula fez alguns dias atrás aí, né? Levando em consideração a distância da comparação, mas é mais ou menos isso, né? Aí eu fiz tanta coisa boa nesse país, tanto pobre agora ganha o Bolsa Família, o Brasil cresceu em tantos aspectos. Ele acha que aquilo que ele fez de bom avaliza um monte de porcaria que ele pode fazer. Uma coisa justifica a outra. A gente às vezes pensa assim também. A gente se movimenta dessa maneira. Aliás, eu lembro de um líder que dizia assim: os milagres que acontecem nessa obra me justificam. E aí ele sentava o pau e pisava na jaca, né? Como assim? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada a ver. Jesus está dizendo, nada a ver. Nem o bem, nem o mal tem a ver com isso. Isso é alguma coisa que Deus resolve na sua infinita graça e no seu jeito de dirigir as coisas aqui na terra. Agora, o que me chama a atenção é justamente Jesus apontar para o pecado que faz parte da vida de todos, inclusive daqueles que estavam ali questionando Jesus a respeito disso. E Jesus diz a eles: olha, se vocês não se arrependerem, vocês perecerão também. Estão em pé de igualdade com aqueles que sofreram e morreram, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A grande alegria dessa história toda, e uma história dura de se ouvir. Eu falei hoje de manhã aqui, se eu escolhesse o texto para pregar hoje, eu não pregaria esse texto. Porque nós estamos, na verdade, acompanhando essas histórias, e hoje é o dia de falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Mas é um assunto delicado e difícil de se falar. Mas Jesus, ele aponta um caminho, que é o caminho do arrependimento. Veja que Jesus não fecha a porta. Veja que Jesus não encerra a sua conversa. Aliás, ela ganha uma outra dimensão quando ele entra numa parábola que nós vamos discutir daqui a pouco. A boa notícia, irmão, é que a misericórdia de Deus está sobre nós. A boa notícia, irmão, é que a graça de Deus nos atinge, nos alcança. A boa notícia, irmão, é que a condenação é a regra, mas nós estamos na exceção, que é a manifestação da graça de Deus sobre nós. E se nós nos colocarmos francamente numa autoanálise, nós vamos perceber que essa é a verdade. Somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Então Jesus faz um convite a um arrependimento constante e concreto e real daqueles líderes religiosos que estavam ali, querendo dizer que porque praticavam religião eram melhores do que aqueles que tinham morrido. E Jesus diz a eles: não, esse é um grande perigo que nós corremos, de nos acharmos superiores, de nos acharmos acima das outras pessoas, intocáveis ou qualquer coisa do tipo, e nos enganarmos com relação a isso. Jesus nos coloca numa condição igual e diz: a única diferença é o arrependimento. O caminho que deve existir para nós é o arrependimento. Aliás, antes de nós irmos para a segunda parte da conversa, é bom pensarmos um pouco sobre isso. Arrependimento nos remete ao quê? Fiz alguma coisa e não quero fazer mais. Me arrependo de ter feito aquilo. Isso faz parte da nossa vida? Sim. Pequei, errei, puxa vida, não vou fazer mais. 180, busco outro caminho, converto os meus caminhos, né?
Peço a Deus que converta os meus caminhos. Estou indo para cá, mudo de vida, vou para lá, vou para outro canto, mudo. Arrependimento. Mas o conceito de arrependimento bíblico, ele é mais profundo do que isso. Ele nos remete ao entendimento de que nós somos naturalmente pecadores, essencialmente pecadores, absolutamente pecadores. A gente não gosta de ouvir isso, eu sei, irmão. Eu sei que você queria entrar aqui e ouvir o culto da vitória, aleluia, vai dar tudo certo na minha vida. Eu preciso compartilhar aquilo que a verdade da palavra de Deus nos ensina. E essa é a verdade da palavra de Deus. Nós somos pecadores. E a questão do arrependimento é a compreensão disso. Perceba comigo. É a compreensão de que eu sozinho não posso. Eu sozinho não tenho bem algum que vá mudar minha vida. Nada que eu faça resolve a minha questão, porque eu sou, como diz a teologia, ontologicamente pecador. Eu sou pecador. E eu posso ser a pessoa mais santa do mundo, como aqueles fariseus se apresentavam. Que não adianta, porque eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Esse é o caminho do arrependimento apresentado pela Bíblia. Não é só o fazer e desfazer, não é só o fazer e se arrepender, é a compreensão de que não sou, de que não tenho e que preciso absolutamente da graça de Deus. Mas Jesus não para aí, ele continua. Ele apresenta uma segunda parte da sua conversa, uma parábola. Vamos ler de novo essa parábola? Versículo 6 em diante, diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Um homem tinha uma figueira, presta atenção, plantada em uma vinha. Bem estranho isso, né? Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, o vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, o vinhateiro: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei, e se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, pode cortá-la. Parece que essa história não está ligada à primeira, né? É uma história meio diferente, mas é completamente ligada uma coisa à outra. Aliás, a recomendação que a gente tem é que a leitura de um texto como esse seja feita de forma conjunta. Jesus está complementando os ensinamentos da primeira conversa, da primeira parte da sua conversa com aqueles homens. A primeira coisa interessante é pensar que a figueira estava plantada numa vinha. Figueira dá o quê, irmão? Figo. Agora é época de figo, né? Comi uns figos gostosos lá em casa hoje, ainda falei para minha mulher, falei, ó, vou pregar, vou falar sobre o figo. Vou pregar sobre o figo. Aí meu filho falou assim, você vai dar figo para... Não, não tem nada a ver, só vou pregar sobre o figo. O figo, a figueira, estava plantada onde? Numa vinha. Vinha dá o quê, irmão? Uva. Que raios uma figueira está plantada numa vinha? É porque é uma simbologia muito conhecida pelo povo que estava ouvindo Jesus. A vinha significa Israel. Israel é chamada de vinha lá no Velho Testamento algumas vezes. A vinha é Israel. E a figueira, que não dá fruto, eram aqueles homens. Era a liderança de Israel, que era infrutífera. Era uma figueira infrutífera no meio de uma vinha fértil. Uma figueira da qual se esperava frutos, mas era seca. Jesus, então, ele está falando alguma coisa que as pessoas entendem muito bem. E ele está questionando aqueles homens: vocês estão no meio da vinha, vocês estão no meio de Israel, e vocês ainda não frutificaram, não deram frutos. Jesus usa essa linguagem mostrando que
a infertilidade da liderança judaica ali era muito grande. Porque a figueira, só para você saber, como é uma coisa meio distante da nossa cultura, é importante nós aprendermos. A figueira, ela era resguardada pela lei por 3 anos, está lá em Levítico. Não se podia tocar na figueira, pela lei, por 3 anos. E ela demorava mais 3 anos para crescer e dar fruto. Portanto, quando você fecha a conta, Jesus está exagerando, dizendo que aquela figueira, na verdade, fazia 6 anos que não dava fruto nenhum. Ou seja, mostrando claramente que aquelas pessoas não frutificaram, e era sério. A posição delas era muito séria, alguma coisa que incomodava Jesus. Jesus estava falando sobre o quê? Sobre a primeira conversa, sobre arrependimento. Que fruto é esse que Jesus esperava da liderança judaica, da liderança religiosa de Israel? Qual o fruto? Arrependimento. Jesus estava claramente demonstrando que ele era o Messias. Não faltou demonstração por parte de Jesus. Aliás, isso acontece até os seus últimos dias. Alguns milagres feitos por Jesus eram verdadeiros tapas na cara daqueles fariseus, dizendo: olha, eu sou o Messias. Porque eles sabiam que o Messias viria para fazer algumas obras específicas que só ele faria. Como, por exemplo, expulsar o demônio de um homem que nasceu surdo-mudo. Porque, já contei isso aqui, na tradição judaica, para se expulsar um demônio, os rabinos tinham que falar com o homem. Como é que eles falavam com o homem surdo-mudo? Então, um dos sinais do Messias era, ele expulsaria o demônio de um surdo-mudo. Jesus fez isso. Jesus curou leprosos, sinal do Messias. Mas Israel não se converteu. Eles continuavam autossuficientes. Eles continuavam achando: não precisamos de ninguém, sabemos tudo, tocamos a nossa vida e a nossa religiãozinha aqui, e não precisamos de Messias coisa nenhuma. A gente alimenta essa história do Messias, mas a gente não precisa de Deus. A casta religiosa de Israel era completamente comprometida, politicamente comprometida, economicamente comprometida. Pegaram aquilo que Deus deu a Israel e transformaram num comércio, num jogo político nojento, sujo, na religião que os alimentava. E se uma coisa que a religião faz é expulsar de nós a consciência do arrependimento. A religião nos faz autossuficientes. Ela apresenta fórmulas e formatos que nos fazem sentir autossuficientes. Eu não preciso de Deus, é só eu seguir as regras. Quando eu sigo as regras da religião, eu não preciso me arrepender. É só orar, é só jejuar, é só ler a Bíblia tantas vezes, é só fazer isso, é só fazer aquilo, é só fazer aquilo outro. E o arrependimento vai sendo expurgado da relação do homem com Deus. E Jesus está dizendo: não, é preciso se arrepender. Jesus diz que aquela figueira, quando avaliada, o diagnóstico foi, e a ordem do Senhor, dono de tudo, foi: corte a figueira. Corte na raiz. Aliás, era a maneira como eles tratavam essas coisas. Eles não cortavam as árvores pelo tronco. Eles cortavam as árvores sempre arrancando pela raiz. Aliás, você deve ter ouvido já o termo bíblico: o machado está posto na raiz. É para exterminar. E esse é o caminho que Jesus diz e mostra que acontece com aquele que não se arrepende. Ele é cortado, ele é destituído. Por não reconhecer que precisa de Deus, ele se encontra com o seu fim, que é a morte eterna, que está sobre todos nós. Como eu disse, a destruição é a regra, a graça é a exceção. Mas Jesus apresenta
uma coisa interessante nessa parábola. Ele diz assim, que o vinhateiro disse ao dono da vinha: Senhor, vamos dar mais uma chance. Senhor, não vamos cortar essa raiz agora, não. Vamos dar mais uma chance. Essa história é com a gente. Essa parte da história recai sobre a gente. Ele diz assim: vamos tentar recuperar essa figueira. O vinhateiro dá a ideia de que a figueira sozinha não conseguiria se recuperar. Ela não tinha autossuficiência, como nós, que sozinhos não podemos. Podemos alguma coisa sozinhos, irmãos? Não podemos. Aí a descrição da parábola é incrível, porque ela descreve a obra de Deus na nossa vida. E eu vou te dizer qual é a relação dessas coisas com a obra de Deus na nossa vida. A primeira delas é que o vinhateiro pede para que haja misericórdia com aquela figueira que não dá fruto. Essa é a obra de Jesus por nós, a obra da interferência, a obra da manifestação máxima da misericórdia de Deus, de um Deus que, sendo trino, trindade, envia o Filho para que saia da eternidade e entre na nossa terra, no nosso tempo, para apresentar definitivamente a misericórdia do Pai sobre nós. Tem a ver, sabe com o que, irmão? Com a morte de Jesus. Tem a ver com sacrifício, com entrega, com substituição, com aquilo que Paulo diz, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A frase dita por João Batista quando se encontrou com Jesus, uma frase impactante. Você lembra o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É disso. A obra de interferência e da manifestação misericordiosa de Deus sobre nós através da vinda do Filho, que interferiu para que a nossa vida não fosse cortada definitivamente, para que a nossa vida não fosse podada pela raiz, para acabar com tudo, porque esse era o nosso destino. O Filho disse não, o Deus Trino disse não, vamos interferir e vamos trabalhar para que eles floresçam e frutifiquem. A segunda coisa que é impressionante nessa parábola é o fato do vinhateiro dizer: vamos afofar a terra. Afofar a terra, sondar, tirar as pedras. Que obra é essa? É a obra do Espírito Santo, que está entre nós hoje, que opera na nossa vida hoje, que afofa a nossa terra hoje. O nosso coração é comparado à terra na Bíblia, não é, irmão? Você conhece aquela parábola da semente que é lançada? Umas caem na pedra, outras caem nos espinhos, outras caem no meio das outras plantas, outras caem na beira da estrada e outras caem onde? Na terra boa, nosso coração. E o Espírito de Deus está aqui entre nós para trabalhar isso. Jesus foi aquele que interferiu para que a obra acontecesse, e o Espírito de Deus trabalha o nosso coração hoje, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Infelizmente, transformaram o Espírito Santo num instrumento de dons e só, o que é uma grande bênção. Os dons estão aí, eles estão para a edificação da igreja, eles são incríveis, mas sabe qual é o principal trabalho do Espírito Santo? Gerar em nós arrependimento todos os dias. João 16, 8. Quando ele vier, Jesus falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, que vai comovendo a gente. Você está errado, muda a tua vida, acerta essa parada, está fora, Deus não está se agradando disso.
olha para Deus e reconhece todo dia que você precisa de Deus. Olhe para você e veja que você não é nada, não é ninguém. Quem faz essa obra em nós é o Espírito Santo. A nossa distância para com Deus nos impediria de vivermos isso. Mas o Espírito Santo, meu irmão, habita em você, habita em mim, e gera isso, e nos aproxima, mostra para nós a glória de Deus, nos direciona a Deus, move o nosso coração na direção de Deus. É essa obra que está sendo descrita por Jesus aqui. Em terceiro lugar, sabe o que o vinhateiro diz? Vamos colocar adubo, vamos alimentar essa figueira, vamos dar a palavra. Você não tem a palavra, irmão? Eu tenho a palavra, nós temos a palavra revelada, palavra deixada por Deus para nos alertar, para nos alimentar, para nos curar, para nos ensinar, individualmente e coletivamente, juntos vamos aprendendo a palavra. É o adubo, é investimento de Deus na nossa vida para a gente melhorar, para a gente ganhar força. E em último lugar, que me chama a atenção nessa história, é que tudo é feito pelo vinhateiro. Limpar a terra, adubar, dar mais uma chance. Mas há uma coisa que recai como responsabilidade sobre a figueira: frutificar. Porque a última conversa do texto, o último parágrafo do texto diz: se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, vamos cortá-lo. Dar fruto era a responsabilidade de quem? Da figueira. Dar fruto de arrependimento é a nossa responsabilidade. Temos tudo isso que foi descrito no texto. Toda essa obra foi feita a nosso favor. Toda essa obra foi feita para que nós frutificássemos. Portanto, a responsabilidade de frutificar é nossa. Não dá para nós terceirizarmos isso, irmão. E o frutificar aqui, volto a dizer, é arrepender-se. E é voltar-se para Deus. Às vezes a gente encontra alguém para colocar a culpa da nossa dificuldade. Aliás, fazemos isso bem. Mas quando nós pensamos nessa história, não dá para fazer isso. Agora é com a gente. Jesus já morreu por mim e por você. Jesus já interferiu na minha história e na história da humanidade. É isso ou não é, irmão? Morreu. O Espírito Santo está entre nós, habita o homem. Não está mais nas paredes, não está mais nas construções, não está mais em lugar nenhum. O incrível, ele está em nós. Casa e morada do Espírito de Deus somos nós. Ele fala com a gente, Ele age, Ele opera no nosso coração, Ele está em nós. Palavra, está aí, irmão, está aí. Do jeito que você quiser aprender, você vai aprender. Do jeito que você quiser desfrutar da palavra de Deus, você vai desfrutar cantando, orando, lendo. É na internet, é versão traduzida, é versão revisada, é nova versão, é a antiversão, é a não sei o que lá, tudo, todo mundo tem acesso a isso. Mas frutificar, arrepender-se e voltar o seu coração para Deus, é com a gente. Esse é o convite. Ou a gente fica como os líderes de Israel, secos, duros, indiferentes à ação de Deus, mortos na sua arrogância e na sua religião, ou nós frutificamos.
Ou nós olhamos para Deus e dizemos: eu preciso de Ti, Senhor. Eu não consigo sozinho. O machado está posto, a escolha tem que ser feita por nós. Eu quero escolher frutificar. Quero mesmo. Quero que essa consciência de que eu sou pequeno e menor, ela aumente a cada dia. De que eu preciso de Deus, essa consciência precisa fazer parte de nós, profundamente. Esse é o convite que Deus faz a cada um de nós. Você quer, irmão? Eu quero. Esse é o convite. Fique de pé comigo, vamos orar. O pessoal da música pode subir um pouquinho? Aquela última do louvor? Aquela última. Pode ser. Feche os teus olhos, irmão. Busque ao Senhor. Bem baixinho. Busque ao Senhor, fale com Deus. Já temos tudo. Já temos tudo para nos rendermos a Deus. Já temos tudo para nos derramarmos diante de Deus. Já temos tudo para nos arrependermos. Já temos tudo para frutificarmos. Que seja assim a nossa atitude e a nossa posição. Eu gostaria que você se derramasse mesmo diante de Deus. Gostaria que você falasse com Deus agora, irmão. Gostaria que você revisse a tua vida. Eu gostaria que você repensasse os teus caminhos. Eu gostaria que você olhasse para a misericórdia e para o amor de Deus estendidos até nós. Eu gostaria que você desse espaço para que o Espírito de Deus falasse com você. Esse é o desejo do meu coração essa tarde. Que um verdadeiro quebrantamento aconteça no coração de cada um de nós. Que um verdadeiro quebrantamento, aquele que a gente não produz por palavras, mas ele é produzido pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quebrante o teu coração, irmão. Quebrante o teu coração. Renda-se ao Senhor. Assuma a tua posição de quem quer ser uma figueira frutífera. Aleluia. Faz essa obra, Espírito de Deus. Faz essa obra nos corações. Faz essa obra nas vidas, Senhor. Faz essa obra na minha vida, Senhor. Faz essa obra em mim, Senhor. Menos eu e mais o Senhor. Menos eu e mais o Senhor. Nos derramamos diante de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Orando, gente, orando, por favor. Você que quer expressar isso de um jeito mais objetivo, queria te convidar a vir aqui à frente para a gente orar junto. Você que quer frutificar, você quer diminuir, vem aqui comigo, nós vamos orar juntos. Não demore, venha rápido, não demore. Vem.
Eu não tenho dúvida de que o Espírito de Deus está trabalhando aqui. Simbolicamente, coloque a mão no teu coração. Vá se apresentando diante de Deus. Vá falando com Deus. Você sabe. Você sabe o que precisa ser feito, irmão. Você sabe o tipo de fruto que você precisa dar. Você sabe qual tipo de arrependimento que é necessário ter. E eu me coloco junto com você aqui na frente. Nós estamos juntos, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, pedindo que Ele nos ajude. Precisamos dEle. Precisamos dEle. Essa é a ideia dessa conversa de hoje, irmão. Diga que você precisa do Senhor. Abra o teu coração. Se derrame. Aleluia. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Querido Deus, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com a nossa consciência esclarecida a respeito daquilo que nos cabe. Te peço ajuda, Senhor. Movimenta o Teu Espírito na vida de cada irmão meu que está aqui, na minha vida também, Senhor. Movimenta o Teu Espírito. Nos dá graça para que a Tua palavra encontre lugar dentro de nós, para que pareçamos mais com Cristo a cada dia, para que sejamos renovados na nossa fé e no nosso fervor, na nossa relação contigo, Senhor. Que o Teu Espírito, que tem sido obstruído pela nossa carne, calado pela nossa vontade humana, Ele hoje ganhe voz, e Ele grite dentro de nós a Tua vontade e a Tua direção para a nossa vida. Nos ajuda a compreendermos tudo isso. Abençoa-nos, abençoa-nos, nos abençoa, nos ensina, nos encaminha para a Tua vontade, porque definitivamente queremos ser figueiras que frutificam, figueiras que frutificam o fruto do arrependimento, do reconhecimento de que precisamos de Ti. Essa é a nossa oração nessa tarde, Senhor, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bom.